Olá, gente. O nosso assunto de hoje é embriologia. E o que vem a ser a embriologia? É a parte que estuda o desenvolvimento após o processo de fecundação. A partir da formação do zigoto, essa célula começará a sofrer mitoses sucessivas, originando uma sequência lógica até a formação do ser. Essa sequência de desenvolvimento mitótico é chamada de segmentação ou clivagem. Ela é fundamentalmente um processo de mitose. E mitose é o deslocamento dos cromossomos dentro da célula. Ora, se é o deslocamento dos cromossomos dentro da célula, a constituição da célula vai permitir um maior ou um pior deslocamento cromossômico. Logo, o processo de segmentação ou clivagem, ele depende fundamentalmente do tipo de ovo. Por isso, vamos falar primeiro nos tipos de ovos, para depois observarmos a segmentação. O primeiro tipo de ovo é o chamado ovo oligolesto ou isolesto ou até metalesto. Esse ovo ele tem um aspecto uniforme, porque nós temos que lembrar que todo ovo, até independente do tipo, ele vai gerar um ser. Mas durante o processo de geração desse ser, esse ser precisa se alimentar. E o alimento do embrião é chamado de vitelo. O ovo oligolesto ou isolesto tem o seu vitelo disperso de uma maneira razoavelmente homogênea por todo o citoplasma da célula. É bem verdade que a maioria das estruturas celulares tendem a concentrar um pouquinho mais de vitelo num polo da célula do que no outro. Mas essa concentração no ovo oligolesto é uma concentração muito discreta. Esse polo, que normalmente concentra um pouquinho mais de vitelo, normalmente nós denominamos de polo vegetativo ou polo vegetal. O outro polo, que fica com menos vitelo, nós chamamos de polo animal. Mas no ovo oligolesto é muito difícil nós percebermos esse tipo de arrumação. Esse ovo é um ovo característico de mamíferos, é um ovo característico de equinodermas, de alguns peixes. Já o ovo denominado de heterolesto ou mesolesto, a concentração de vitelo já é um pouco maior. Como o vitelo já é mais concentrado, quer dizer, tem mais vitelo misturado ao citoplasma, ele tem uma tendência a precipitar mais. Então nós vamos ter uma região de maior concentração vitelínica e uma região de menor concentração vitelínica. Neste caso, a área que concentra mais vitelo, nós chamamos de polo vegetal. A área que concentra menos vitelo, chamamos de polo animal. Mas tem um ovo que concentra muito vitelo. Tanto vitelo que ele basicamente ocupa quase que a área inteira do ovo. É o chamado telolesto ou macrolesto. O vitelo basicamente ocupa toda a região citoplasmática. Ele empurra o citoplasma para cima, comprimindo o citoplasma numa pequena região junto à membrana plasmática. É o ovo característico de animais, répteis, aves. É o ovo de galinha, é a gema. Então, a gema é a melhor maneira de você raciocinar. O amarelo é o vitelo. E quem já percebeu aquela linhazinha branca que existe em cima da gema? Aquilo é o citoplasma. Ali estão contidas todas as estruturas celulares presentes numa célula. Mitocôndria, retículo, núcleo. Essa regiãozinha que abriga toda a estrutura celular é chamada de cicatrícula. Todo o restante da célula está sendo preenchido por vitelo. E o quarto tipo de ovo é o chamado centrolesto. É um ovo característico de insetos, dos artrópodes. Esse ovo, ele tem o seu vitelo separando duas camadas citoplasmáticas. Então você tem o citoplasma no interior, uma concentração vitelínica e o outro citoplasma por cima do vitelo. É como se fosse um ovo em camadas. Vamos ver agora então a segmentação ou clivagem. Lembrando que ela depende da concentração de vitelo, logo do tipo de ovo. A primeira segmentação que nós vamos ver se denomina holoblástica. Por que holoblástica? Porque toda a célula se divide. Holo significa total. Então, o desenvolvimento total da célula. Só que esse desenvolvimento total, ele pode ser igual
ou desigual. Vamos ver primeiro a holoblástica igual. Então, a célula vai começar a se dividir, uma dando origem a 2, 4, 8, de tal maneira que as unidades que estão sendo formadas, elas são iguais. Por isso é que a segmentação se chama holoblástica igual e é característico de ovo oligolécito ou isolécito. Por quê? Porque como o vitelo estava disperso de maneira homogênea no citoplasma, a mitose pode ocorrer de maneira homogênea. Então toda a célula se divide e as unidadezinhas formadoras são iguais. Nós temos o hábito de chamar cada unidadezinha dessa de célula. Uma célula se divide em 2 células, se divide em 3 células. Só que isso não é célula. Célula é a primeira, o ovo. A partir daí, as unidades que vão surgindo são denominadas de blastômeros, que significa unidade jovem. Isso por quê? Porque essas estruturas são indiferenciadas. Elas irão se diferenciar mais tarde em células, mas por enquanto elas têm a capacidade de originar qualquer tipo de célula do organismo. Então a holoblástica igual origina blastômeros iguais. Já a chamada segmentação holoblástica desigual vai originar blastômeros desiguais e ela é característica do ovo heterolécito. Por quê? Lembra que o ovo heterolécito tinha uma região de maior concentração vitelínica, que era o polo vegetativo? Ora, se eu tenho mais vitelo, a minha densidade é maior. Então, à medida que a célula vai se dividindo, os blastômeros vão aparecendo, aqueles blastômeros oriundos da região de maior concentração vitelínica se tornam mais densos, os cromossomos têm mais dificuldade de se deslocar, a mitose se dá de maneira mais lenta. Na parte que era o polo animal, onde a concentração de vitelo é menor, a velocidade mitótica é maior. Então, os blastômeros são menores, porém em maior número. Então, nós vamos ter uma segmentação desigual. Uma área com blastômeros menores e uma área com blastômeros maiores. Então, a segmentação holoblástica desigual é característica de ovos heterolécitos ou mesolécitos. Porém, o nosso ovo de galinha, ele vai ter uma segmentação diferente. Não mais toda a célula vai se dividir, porque para que exista mitose, eu necessito de citoplasma, de cromossomo. E lembra que grande parte da célula era ocupada pelo vitelo. Só tinha citoplasma na cicatrícula. Ora, se só tem citoplasma na cicatrícula, é ali que ocorreu a fecundação. E é dali que vai nascer o embrião. Então, somente neste ponto vai ocorrer segmentação. Por isso, a célula agora não mais como um todo se divide, só na regiãozinha superior dela, a chamada cicatrícula. Então, a segmentação agora é denominada de meroblástica. Meroblástica discoidal, porque a célula forma um discozinho embrionário aqui em cima. Todo o restante da célula é vitelo, é alimento. Se nós olhássemos um corte da célula, nós iríamos observar que ela é toda vitelínica e somente na área da cicatrícula é que efetivamente vai acontecer a segmentação e o posterior aparecimento do embrião. A segmentação meroblástica superficial é aquela que acontece em ovos centrolécitos. Na realidade, há uma divisão nuclear inicial e os núcleozinhos formados a partir dessa mitose nuclear atravessam a barreira vitelínica, atingindo o citoplasma da superfície. E a partir daí, a segmentação continuará até formar vários embriões, que é uma característica dos artrópodes. Existem várias formas, vários animais, vários tipos de segmentação. Porém, vamos escolher um padrão para que a gente possa acompanhar passo a passo o desenvolvimento embrionário. Nós vamos optar pela segmentação holoblástica igual, aquela em que os blastômeros são iguais. A partir então do ovo começa o processo de segmentação.
Um origina 2, que origina 4, 8, 16, 32, até atingir uma determinada quantidade de blastômeros, em torno de 64, formando uma estrutura que nós chamamos de mórula. Ela ganha o nome de mórula porque ela tem o aspecto de uma amora. Mas, na realidade, ele é um conjunto de blastômeros. E os blastômeros são iguais, pelo menos em tese, né? Porque, na realidade, sempre existe a diferença entre um blastômero e o outro. Mas é importante que a gente perceba que a área ocupada pelos 64 blastômeros é basicamente a mesma ocupada anteriormente pela célula original, o ovo. A partir daí, esta célula vai começar a se expandir, né? Continua o processo de divisão, as células continuam se dividindo, mas ela agora vai começar a crescer. Ela vai começar a ganhar água e vai começar a expandir. Essa estrutura agora, que nasce a partir da expansão da mórula, ganha o nome de blástula. Sendo que a blástula, para a gente poder raciocinar melhor, é só você comparar com uma bolinha de ping-pong, né? Uma bolinha de tênis de mesa. Como é que é uma bolinha de ping-pong e uma bolinha de tênis de mesa? A bolinha é uma casquinha formando a bola e no seu interior é ar. No nosso caso aqui, a casquinha da bola seria formada pelos blastômeros. E a cavidade interior, ao invés de ter ar, teria água. Sendo que essa capa de blastômeros ganha o nome de blastoderma, revestimento da blástula, ou revestimento jovem. E o interior, onde tem água, chamado de blastocele, ou cavidade jovem, ou cavidade da blástula. Então, essa estrutura agora, que nasceu da expansão da mórula, recebe o nome de blástula. A partir daí, a blástula vai entrar num processo denominado de gastrulação. Vai sair da fase de blástula e vai para a fase de gástrula. E como é que isso acontece? Os blastômeros de uma determinada região começam a fazer um fenômeno denominado de invaginação, ou seja, crescer para dentro. Vamos voltar à nossa bolinha de ping-pong. Imagine a bolinha de ping-pong que seja amassada. Então, eu tenho a bolinha e ela amassou. Se eu pegar o dedo, colocar no amassado e empurrar esse amassado, teoricamente, eu vou empurrar metade da bolinha para dentro. Então, eu ficaria com metade da bolinha pelo lado de fora, metade da bolinha pelo lado de dentro. Só que no caso da nossa estrutura, não fica metade, metade. Na realidade, à medida que eles vão crescendo para dentro, eles vão aumentando também pelo lado de fora, chegando a uma formação semelhante a essa, onde essas estruturas aqui representam os blastômeros que ficaram pelo lado de fora. Vamos fazer um corte longitudinal. Então, o que nós vamos observar é uma formação semelhante a essa aqui. Repara, os blastômeros que ficaram pelo lado de fora e os blastômeros que cresceram para o lado de dentro. Esses que ficaram para o lado de fora, que ficaram por fora, recebem o nome de ectoderma. Então, toda essa região externa aqui é o ectoderma, ou o primeiro folheto embrionário. Os blastômeros que cresceram para o interior recebem o nome de mesentoderma. Só que, obviamente, eu continuo a ter um espaço, eu continuo a ter uma cavidade. Essa cavidade aqui recebe o nome de arquêntero.